Bom dia, galerinha do quinto ano. Hoje nós temos mais um encontro e o nosso encontro hoje é de história. Nós vamos estar continuando falando sobre o capítulo 4, né, a mineração no Brasil, ok? Então, meus amores e minhas amoras, nós estaremos dando continuidade ao capítulo 4, falando ainda sobre a mineração no Brasil. Mas na página 254 vai falar sobre a Inconfidência Mineira. Então vai falar sobre uma revolta que aconteceu, né, que ficou conhecida como a Inconfidência Mineira, né? E um dos líderes da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, e ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal, certo? Então a revolta que eles estavam programando não chegou a acontecer, porque uma pessoa do grupo traiu, ou seja, entregou todos os planos às devidas autoridades da época que levaram ao conhecimento do rei, certo? E aí, mesmo assim, né, a gente pode perceber aqui que na página 254 vem mostrando que não foi só em Minas Gerais que aconteceu essa revolta. Teve também um acontecimento em Salvador, certo? Que se deu o nome de a Conjuração Baiana, né? Foi a insatisfação contra o domínio de português. Não acontecia somente na região mineira. E em Salvador, por exemplo, em 1798, reuniu grupos populares, né, além de pessoas da elite, e o seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. E as reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. No 255, vai falar sobre os impostos na atualidade. Como vimos no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português, certo? E atualmente continuamos a pagar muitos impostos no dia a dia. E você sabe como isso funciona? Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança e educação. Assim como pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinados serviços públicos. E alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, imposto predial e territorial, urbano, IPTU, ou de meios de transporte, impostos sobre a propriedade de veículos automotor, IPVA. Outros impostos já são inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. Então, observe o gráfico abaixo, né, sobre a porcentagem de imposto em cada produto de 2016. Então, a carne bovina, 17%. Pasta de dentes, 35%. Tênis importado, 59%. Bicicleta, 46%. Caderno, 35%. Brinquedos, 35% também, e telefone celular, 40%. Aí tem quatro questões, para serem realizadas. Qual dos produtos tem a maior porcentagem de impostos incluído e a menor? B. Sua família consome algum dos produtos citados no gráfico? Quais? C. Você tinha ideia da quantidade de impostos que já estava incluída nesses produtos? D. Por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro dos impostos? Qual é o papel dos cidadãos nesse processo? Você sabe qual é o papel do cidadão nesse processo? Então, vou te apresentar alguns exemplos, né, de como o dinheiro dos impostos pode ser aplicado em cada uma das áreas mencionadas, né? Então, veja a seguir. Na saúde, é para ser usado na compra de remédios e materiais para os hospitais, instalações e manutenções dos hospitais, contratação de profissionais da área, como médicos e enfermeiros, segurança, compra de equipamentos de segurança, construção de presídios e contratação de funcionários, treinamento e mais contratação de policiais quando necessário, na educação, construção de escolas, creches e melhorias nas infraestruturas desses lugares, compra de merenda escolares e materiais pedagógicos, contratação de professores e funcionários para escolas e creches,
Você sabia que o Brasil é um dos países onde mais se pagam impostos no mundo atualmente? Em contrapartida, quando não há oferta de serviços públicos, muitos não são eficientes, nem atendem grande parte da população brasileira. Na página 257, nós vamos falar sobre o Barroco Mineiro. Mas antes de nós falarmos do barroco, nós precisamos entender o conceito dessa palavra, para que nós possamos conseguir entender o que aconteceu dentro da nossa cultura, né? O que é barroco? Barroco é um estilo artístico, ou seja, um tipo de arte que surgiu no meado do século XVI e estendeu-se até o final do século XVIII. E esse estilo artístico tem como características o excesso de detalhes, de ornamentos, representações do divino. E o que seria essas representações do divino? Isso são esculturas de anjo, de imagens de santo e também as esculturas esculpidas em pedra-sabão. É uma característica fortíssima desse estilo artístico que se originou, como eu disse, no meado do século XVI, e se estendeu até o século XVIII. Originalmente, esse estilo artístico barroco é uma manifestação de origem europeia. Por isso é que nós vamos ver que o barroco mineiro veio para a nossa cultura, porque nós fomos colônia de Portugal, certo? Então, o barroco mineiro é considerado a primeira expressão artística brasileira, legítima no Brasil. Essa arte, ou seja, esse estilo artístico foi se desenvolvendo com as suas próprias características. E quais eram essas características? Eram cores fortes, representações de anjos, como eu falei, de santo. Quais as características tinham essas esculturas? Essas representações, juntamente com as características afros brasileiras. Nessa época tinha presença muito forte da cultura africana, com os traços africanos também, porque os portugueses haviam trazido os africanos para trabalharem aqui, para ter a mão de obra africana, certo? Então, por isso, afro-brasileiro, ok? Então, existe uma mistura de características brasileiras e africanas. Então, esse estilo artístico ele se desenvolveu principalmente na região de onde? De Minas Gerais, durante o período da mineração. Lembra das descobertas das jazidas de ouro? Pois bem, por isso, devido a esse desenvolvimento, durante o período na mineração, ele levou o nome de Barroco Mineiro. Nessa época, então, nas descobertas de ouro, várias pessoas ficaram ricas com a extração do ouro, Então, elas faziam doações conhecidas como instituições, irmandades religiosas que eram formadas por fiéis católicos, e eles eram responsáveis pela gestão das igrejas, organização dos rituais. Eles promoviam eventos onde diferentes grupos sociais participavam. Então, as pessoas que conseguiam ficar ricas com a extração do ouro faziam doações, promovendo eventos para integrar a sociedade, promovendo assim encontros de vários grupos. Então, essas irmandades, elas contratavam os artistas para decorar os espaços religiosos com o dinheiro dessas doações que eles recebiam. Então, nós podemos observar uma igreja, um espaço religioso decorado com as doações que eles recebiam, ok? Então, essa obra do Barroco Mineiro, então ela tinha uma característica de revelar profunda emoção, da ilusão de movimento, focaliza tema religioso, excede nos ornamentos, mostra contraste forte entre luz e sombra e apresenta muitas curvas e dobras. Os artistas desse período tinham múltiplas habilidades ao mesmo tempo. Eram arquitetos, escultores, entalhadores, pintores e atuavam em várias partes de uma construção. Não existia ainda a noção de autoria, muito valorizada hoje. Os artistas eram artífices ou artesãos, que trabalhavam muito para ganhar a vida. Contavam com a ajuda de auxiliares,
muitas vezes mulatos que trabalhavam por qualquer dinheiro e ajudava anonimamente a terminar obras que hoje têm um valor incalculável e fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. Esse artista Aleijadinho foi um nome muito conhecido e importante nesse período do Barroco Mineiro. Página 258 vai falar sobre o patrimônio cultural brasileiro. E as obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Por quê? Porque ela nos ajuda a compreender melhor a nossa história, a história do nosso Brasil, dos nossos antepassados, né? Então, a gente observe alguns desses patrimônios culturais. Então, por isso, a preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Olha que interessante. Então vamos lembrar, né, o conceito de patrimônio cultural. Construções consideradas relevantes historicamente pela população e que fazem parte da história da região são chamados de patrimônios culturais materiais. Então, essas construções normalmente recebem verbas e investimentos públicos voltados para sua preservação, certo? Mas existem também patrimônios culturais imateriais, que são as festas, as celebrações, modos de produções artesanais e outros aspectos relacionados às práticas culturais da população, ok? Centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo Barroco Mineiro, como a Igreja de São Francisco de Assis, retratado na fotografia. Sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Na fotografia, a Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, município de Ouro Preto, Minas Gerais. Além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil, que remetem ao período colonial. Então, observe essa imagem. Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as demais vilas e cidades no início da colonização portuguesa. O Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características que se destacam no centro histórico da cidade estão as construções do período colonial, pintadas com diferentes cores, ok? O Centro Histórico da cidade de Goiás entrou para a lista de Patrimônio Mundial também da Unesco em 2001. As construções do centro da cidade datam dos séculos XVIII e XIX, período em que a mineração era praticada na região. Então, esse é o Centro Histórico de Goiás, com destaque para a Rua de Pedras, as casas e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, galera, nós devemos cuidar de todos os patrimônios culturais do nosso estado, da nossa cidade, os patrimônios locais. Existem estátuas que pessoas fazem as suas marcas, fazem pichações, quebram, né? Então, de alguma forma, destrói um patrimônio cultural. Então, é importante, nós precisamos preservar os patrimônios culturais materiais, é muito importante, pois eles representam parte significativa da história e da identidade de uma comunidade. Além disso, os patrimônios culturais materiais, eles são lugares de memória onde podemos conhecer mais informações sobre o nosso passado. Então, é importante, né, essa preservação de um patrimônio cultural. É importante essa preservação porque ela nos remete, ela nos traz informações, né, da nossa história. Então, é preciso cuidar, é preciso preservar, ok? Agora, nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos, ok? Então, na página 256, tem uma atividade, uma entrevista. Para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa da sua família. Pode ser um de seus pais, avós ou outro parente. Siga o roteiro abaixo e anote as informações no seu caderno, ok? Então, primeiro,
Anote a data da entrevista. Segundo, não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado. Terceiro, faça para ele as perguntas a seguir. Você paga algum tipo de imposto atualmente? Cite alguns exemplos. Em sua opinião, o valor desses impostos é justo? Você acha que o dinheiro arrecadado pelo governo com os impostos é bem investido? Qual é a importância da transparência na administração dos recursos públicos? Você considera importante que a população fiscalize o uso do dinheiro arrecadado pelo governo? Por quê? Na sua cidade, quais setores você acha que devem ser priorizados pelo governo na aplicação do dinheiro dos impostos? Por quê? Na página 260, você também tem outra atividade para realizar. Leia as manchetes a seguir. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Trânsito intenso coloca em risco o patrimônio dos centros históricos de Minas. Rompimento de barragens destrói também patrimônio histórico em Minas. Então, letra A. Qual é o tema das manchetes? Então, essas manchetes, essas 3 manchetes, qual é o tema que elas estão abordando? Letra B. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região das Minas. Letra C. Em sua opinião, como podemos contribuir para a preservação das construções históricas? Né? Então, nós chegamos ao fim do nosso capítulo e nesse capítulo nós tivemos a oportunidade de ver algumas informações sobre a mineração no Brasil, alguns acontecimentos, na verdade, relacionados com a mineração no Brasil. Então, com a descoberta de ouro e com a fundação de vilas e cidade, ocorreu a ocupação no interior do território brasileiro, certo? O trabalho nas minas era feito principalmente pelos africanos escravizados, suas jornadas de trabalho eram longas e havia inúmeras situações de risco. Então, houve também a descoberta de ouro na colônia. Para evitar contrabando, Portugal passou a controlar de forma mais rígida a extração do ouro, cobrando muitos impostos e gerando revoltas entre a população. O barroco mineiro foi o estilo artístico que teve maior destaque na construção de igrejas e de obras de arte no período da mineração. Ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero o retorno de vocês. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família.